Meus queridos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mais longos do que a gente imaginava, não é verdade? Essa pandemia parecia que ia durar meses, e a gente, no próximo mês de março, vamos completar 2 anos de pandemia. Novas cepas aparecendo aí, novas variantes, e a gente está se acostumando, tendo que se acostumar com um mundo que a gente não gostaria. Um mundo de dor, um mundo de dúvida, um mundo de morte, um mundo de sofrimento. E como eu adiantei aqui na minha oração, ontem mesmo, de ontem para hoje, nós tivemos a notícia do falecimento desse jovem, desse rapaz tão jovem que parte e deixa a sua família enlutada. A gente está tendo que se acostumar com essa dor todos os dias, na nossa casa, nos nossos noticiários. Parece que isso está virando algo mais corrente. Eu lembro a você, por exemplo, que há 2 meses atrás, o Brasil foi comovido com a morte de uma grande cantora chamada Marília Mendonça, que morreu com 26 anos de idade. Então não é preciso a gente estar dentro da pandemia, no contexto do coronavírus, para lidar com essa situação, mas é verdade sim, esse momento, essa experiência com a dor, com a morte, ela se cronificou nos nossos dias. E é pensando nisso, meus irmãos, que eu queria levar você a meditar num texto nessa noite, queria convidar você a pensar sobre isso, né? Está sendo tão difícil, essas notícias nos fazem pensar, por que a vida passa tão rápido? Por que as pessoas estão indo embora tão jovens? Por que alguém tem que chorar a morte de um querido seu? Será que você teria respostas para estas perguntas? É sobre isso que eu quero falar com você. Abra então, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, o título da minha mensagem hoje à noite é Como agir diante da morte. Como agir diante da morte? Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Amém? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, no caso a irmã de Maria, a mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, ou em outras versões, Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar? Pai Santo, nessa noite, meu Deus, estamos buscando, através da Tua Palavra, orientação para a nossa vida, direção, ensinamento a respeito de um momento tão difícil, que é a morte, que é a dor, que é o sofrimento. Como nós podemos enfrentar, agir diante da morte, Senhor? Nos ensina através da experiência mais cruenta de todas, a também, Senhor, erguermos a nossa fronte e vermos que a cruz não é o final, que a cruz é o começo, que a dor, nenhuma dor em Cristo Jesus é fatal, porque a graça foi derramada para sempre em nossos corações. Faça isso também através da Tua Palavra sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de uma história
que seria muito longa, muito complexa, teria muito o que nos oferecer. E eu não quero de maneira nenhuma fazer esse trajeto com vocês, eu quero tão somente trazer algumas lições desse texto, mas de fato ela fala do momento mais cruciante, tenebroso da história da humanidade. O dia em que morreu o Filho de Deus. Talvez essa visão fosse suficiente para levar a gente a meditar alguns minutos, pensar no peso dessa realidade de Deus se fazer homem. Mas eu queria ir adiante e refletir com você sobre a experiência do Filho de Deus nesse momento. Nesse instante, os discípulos estão vivendo o pior pesadelo que eles poderiam viver. Aqueles homens tiveram 3 anos e meio de convivência com um homem maravilhoso, de palavras poderosas, profundas, que queimava o coração deles, que fazia coisas grandiosas, e de repente eles olham para cima daquele monte chamado Gólgota, que significa caveira, e vem o Filho de Deus suspenso entre o céu e a terra por uma cruz. O Filho de Deus estava morrendo. E o que é que essa lição pode nos ensinar nessa noite sobre esses momentos de dor inacreditáveis, porque a dor é mais do que um soluço, a dor rouba o espírito, rouba as nossas ações, nos tira o chão, como agir diante da morte, de momentos cruciais, de momentos difíceis. A palavra de Deus tem resposta para nós, meus irmãos. Quando eu vejo esses versículos aqui, eu creio que a verdade, uma das verdades centrais desse texto, é que a proximidade da morte faz o cristão mudar de vida. A proximidade da morte, a experiência com a dor, a experiência com o sofrimento, transforma a visão do cristão e faz o cristão mudar de vida. E hoje à noite, eu queria que você notasse comigo 3 decisões que a gente precisa tomar hoje como cristãos, como servos de Deus, para encarar melhor a morte, o sofrimento, a dor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Não foi verdade? Mas Ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo nos dá solução para esse momento. Queria que você acompanhasse comigo então 3 decisões que nós precisamos tomar diante da morte. A primeira delas está no versículo 25, nós precisamos fazer essa decisão. Primeiro, sofra perto de quem te ama. Sofra perto de quem te ama. Quando eu olho para o versículo 25, eu vejo que Jesus está na cruz, que existe uma multidão diante dele, caçoando, aproveitando aquele momento infernal de dor do seu pior inimigo, do seu adversário. Até a multidão que anteriormente estava louvando, agora está dizendo que ele é um blasfemo. Ele inclusive está sendo castigado como malfeitor. Mas note que o versículo nos traz pelo menos 4 pessoas que estão com Jesus ali. O versículo 25 diz, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, no caso a irmã de Maria, como eu já adiantei, outra Maria, que era no caso mulher de Clopas ou Cleopas, que veio a ser um discípulo, e Maria Madalena. Se nós fizéssemos aqui, se nós tivéssemos tempo para comparar com outros textos do Evangelho, outras passagens da Escritura, a gente chegaria a um número de pelo menos 5 pessoas aqui. Outro evangelista, se não me falha a memória aqui, vai ser o Lucas. Lucas também vai dizer que ali estava uma outra mulher, que no caso, aqui são 4 mulheres. Nós temos a Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria Madalena e Maria, mãe de Clopas, além, no caso, a 5ª pessoa aqui seria o discípulo João. O que Lucas nos introduz, o que Lucas nos acrescenta é o nome, é a identidade dessa mulher, que é dita apenas aqui como irmã de Maria. Lucas diz que essa mulher que está na cruz, ao lado do Senhor, é Salomé. E Salomé
sendo irmã de Maria, se a gente fizer as contas, Salomé era a esposa de Zebedeu. Zebedeu era pai de Tiago e João, esse mesmo João que está aqui. Então, interessante notar, meus irmãos, que João, o apóstolo João, o discípulo amado, seria o primo de Jesus. Mas não é isso que eu quero que você note somente, não é somente a quantidade de pessoas. Note que Jesus, nem mesmo o Filho de Deus, no momento mais difícil da sua vida, se isolou, ficou sozinho. Deus está morrendo na cruz, mas Ele conta, é verdade, com a companhia mínima de pessoas, dos seus discípulos. Restaram apenas 5, 4 dentre eles mulheres e um homem, né? Isso aqui talvez seria assunto para uma outra pregação, né? 4 mulheres ficaram, só um homem, então a conta não está muito boa para nós homens. Mas Jesus não ficou sozinho, não se isolou na hora da dor. O próprio Filho de Deus viu a importância da companhia, meu irmão, na hora em que a gente está sofrendo. Portanto, primeira decisão diante do sofrimento, da dor, na hora da morte, é não ficar sozinho, não se isole. É verdade, nós temos um momento do luto, de sentir aquela dor pessoal, de querer se afastar, de desligar as coisas, de ter aquele momento seu, mas esse momento de luto não pode se estender para sempre. O Filho de Deus buscou amigos, buscou companhia. Nós o vemos no Getsemane falando: olha, eu vou ali orar, fiquem vocês aqui, e eu vou levar comigo Pedro, Tiago e João. Ele precisou de amigos na hora da sua dor. Portanto, a primeira lição que nós precisamos tomar, meus irmãos, a primeira decisão a ser feita é não ficar sozinho na hora em que você está sofrendo. Na hora em que você está sentindo dor, sofra perto de quem te ama. Foi isso que Jesus fez. Algumas pessoas poderiam dizer: mas ele está na cruz, ele não pode sair para lugar nenhum. Mas Jesus se esforça para falar com aqueles amados que estão diante dele. Jesus se comunica, Jesus não tira a importância da conversa, do diálogo, do consolo, mesmo na pior hora da sua vida. Não é porque está doendo, não é porque você está sofrendo, que você precisa se isolar, calar sua boca, recusar ajuda, recusar diálogo. Não seja assim. Deus não rejeitou companhia. Procure ajuda. Esteja perto de quem ama você. Procure pessoas do seu coração para te ajudarem a partilhar essa dor terrível. A companhia das pessoas, meus irmãos, não resolve, não tira a dor, mas muda, atenua, acalma. É sempre melhor dividir a dor, o sofrimento com quem a gente ama. Então, a primeira lição que você precisa tomar, que eu preciso tomar, é sofrer junto de quem a gente ama. Você está fazendo isso no seu dia a dia? Você tem lembrado da boa companhia, de compartilhar suas dores com pessoas confiáveis, sábias, talvez você com sua esposa, você com seu marido? Não deixe de fazer isso, não guarde tudo para você. Ninguém é super-humano. Tem horas que não dá para aguentar mais. A gente precisa desenvolver diálogo, a gente precisa da companhia, da conversa, a gente precisa sofrer perto de quem a gente ama. Em segundo lugar, meus irmãos, o versículo 26 nos traz a segunda decisão que a gente precisa ter no momento da dor, no momento do sofrimento, é enfrente a dor criando novos relacionamentos. Jesus vê aquelas 5 pessoas que estão diante dele, e aí ele se dirige para sua mãe, Maria. Diz aqui o versículo 26, vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: mulher, que é a mesma palavra que ele usa lá no início do seu ministério. Vocês estão lembrados lá nas bodas de Caná, no casamento? Mulher, não é chegada a minha hora. Aqui ele diz: mulher,
eis aí seu filho. Mulher não é um tratamento desrespeitoso de Jesus. É porque Jesus queria lembrar Maria que ali, diante dele, não estava apenas o filhinho dela, estava o Deus dela, estava o Salvador dela. E o Salvador dela está dizendo para ela: mulher, humanamente falando, você tá participando da hora mais difícil da sua vida. Você está perdendo o seu filho primogênito. Está morrendo aqui diante de você. Uma morte terrível, vergonhosa. Mas mulher, a morte não é o fim. Olha o que Jesus ensina aqui. Jesus diz para aquela mulher: mulher, eis aí o seu filho. Jesus usa uma fórmula de adoção que os romanos utilizavam na época de Jesus. Quando tinha um momento de adotar uma criança, quando se adotava ali nos tribunais romanos, se usava a seguinte fórmula: tu és o meu filho. E o filho dizia: tu és minha mãe, tu és o meu pai. E com essa fórmula, os dois estavam reconhecendo perante as autoridades, os magistrados, que agora eram pai e filho, mãe e filho, que eram uma família. Jesus está fazendo isso sair dos tribunais romanos e inaugurar uma nova relação na igreja de Deus, que não precisa de cartório para fazer pontes, relacionamentos de uns com os outros. Ele vê a sua mãe, que era a pessoa mais importante da sua casa, e encomenda aquela mulher que está perdendo o seu filho para um outro jovem que está perdendo um amigo. Que Jesus está fazendo, meus irmãos, é nos ensinando a enfrentar as nossas perdas com novos relacionamentos. A igreja de Deus, meus irmãos, é um local onde a gente ressuscita relações. Se você perdeu a sua mãe, se você perdeu o seu pai, o seu filho querido, nenhuma pessoa vai poder substituir. É verdade. Mas a igreja de Deus vai te dar novas mães, novos pais, novos filhos. É só você olhar aqui para o redor. Nós somos, não por acaso, chamados de irmãos. Porque entre nós existe o que o direito chama hoje de parentalidade socioafetiva. O que a gente é parente, não é por causa do sangue que corre na veia, não é por causa da cor, não é por causa do DNA, a gente é por conta do sangue do Cordeiro, que derramou-se sobre todos nós. Nós hoje somos família de Deus e podemos e temos total condição de olhar um para o outro e ver no outro uma mãe. Se você não teve oportunidade, mulher, de ter um filho, olha aqui na igreja quanta gente sem mãe. Eu vejo tanta gente com dificuldade, perdeu o marido e fica ali. Meu irmão, nós somos o povo de Deus. O Senhor Jesus está ensinando a enfrentar um momento da dor que é terrível. Eu repito para você, ninguém substitui ninguém. Nós somos seres individuais, irrepetíveis, mas a vida continua. O que Jesus está ensinando para Maria, está ensinando para João, é que depois da morte existe vida. Quem fica pode continuar a vida e ter novas relações. Você não precisa morrer com a pessoa que morreu. E esse é o fato que a maioria de nós não quer aceitar. É óbvio que o luto é muito complicado, é maior do que eu poderia tratar nessa noite. Eu não quero trazer respostas simplistas. Mas, meu irmão, enfrente a dor, fazendo novas relações. Aqui na igreja, quantas mães eu não tenho, quantas senhorinhas assim, tem aquele carinho que eu trato como mãe. Tem jovens que eu trato como irmãos. Eu não tenho filhos, mas eu trato os meus sobrinhos como os meus filhos. Porque Jesus me ensinou a fazer isso. A fazer de cada oportunidade da vida um relacionamento no amor de Deus. E é essa a decisão que eu e você precisamos tomar na hora da dor, na hora da morte, na hora do sofrimento. Enfrente a dor,
fazendo novos relacionamentos. E por último, meus irmãos, o versículo 27 nos ensina a nossa última decisão. Jesus também nos ensina isso através do discípulo João. Terceira decisão que a gente precisa tomar: acolha imediatamente quem precisa de cuidados. O versículo 27 diz: depois que João escutou isso, da boca de Jesus, veio também para João a mesma palavra, diz aqui o versículo 27, depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Dessa hora em diante. Existem atitudes, meus irmãos, que precisam ser tomadas imediatamente na nossa vida cristã. Quem está sofrendo, obviamente, não pode esperar. Quem está com fome, realmente fome, não pode adiar essa fome por 3, 5, 10 semanas. Precisa de socorro imediato. Mas o versículo está nos ensinando. João ouviu aquela voz do Senhor Jesus: ei, discípulo, meu querido discípulo João, eis aí agora a tua mãe. E o que ele fez não foi: Senhor, eu vou lá em casa falar também com a minha mãe, que inclusive está aí do seu lado, Salomé, vou ver se tem um quarto para ela, vou preparar tudo e aí. Não. Tem decisões, meus irmãos, que não podem esperar a organização, que precisam ser imediatas, que a gente precisa tomar na hora. Sabe por quê? Porque se a gente demorar, tanto a oportunidade vai embora, quando a gente perde o ímpeto de tomar a decisão. Eu tenho certeza que você vai lembrar de experiências que você teve na sua vida de fazer alguma coisa, você sentia que era necessário ser feito, e aí você se conteve, e você disse: não, vou fazer daqui a pouco, e essa vontade sumiu. Porque nós somos seres assim, meus irmãos, às vezes, e essa é uma das sabedorias do Espírito Santo, existem momentos que a nossa atitude deve ser imediata, e pessoas que precisam de cuidados precisam ser imediatamente acolhidas. Maria estava precisando de um colo de um filho naquele exato momento. Maria não podia voltar para casa sozinha, porque o Senhor dela conhecia o seu coração e sabia que ela precisava naquele momento da presença de João. O que a gente precisa fazer na hora da dor, meu irmão, é ter mais atenção às pessoas que estão ao nosso redor. A igreja de Deus precisa ser assim. Eu e você precisamos ser assim. A gente não pode entrar aqui no templo com o nosso olhar reto, vou sentar aqui no meu banco, vou fazer minha oração e vou para casa. Não podemos ser assim, meus irmãos. O Senhor Jesus nos ensina a ter um olhar atencioso. Talvez você percebeu que aquele irmão não estava bem, que aquela irmã entrou com a cabeça baixa. E por que você não falou com ela? E por que você esperou o pastor? Ah, mas tem o fulano e tem a fulana. Não, vamos eu e você. Porque quem precisa de cuidado precisa ser imediatamente acolhido. Faz toda a diferença. Diz o versículo 27, dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Pois bem, meus irmãos, essa é a decisão, esse é o grupo de decisões que nós precisamos tomar diante da dor, diante do sofrimento, diante da morte. Não sofra sozinho, sofra perto de quem te ama, enfrente a dor, criando novos relacionamentos, e por fim, acolha imediatamente quem precisa de cuidados. E se nós fizermos isso, nós veremos também amanhã da ressurreição trazer um novo dia, nova esperança, nova vida em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, vendo as atitudes do Filho de Deus nesse momento de dor, de sofrimento, de morte, Senhor. E queremos nos espelhar neste amor, neste cuidado, nesse carinho do Senhor.
Pedimos, ó Pai, nessa noite que a nossa vida tenha mais sabedoria, tenha mais força, Pai, para tratar do nosso coração nesses momentos. Que o Senhor nos faça, Pai, seres, homens, mulheres, que acolhem melhor, que ouvem, que abraçam, que escutam, que saem do lugar do luto, para transformar, ó Deus, a dor em adoração ao Senhor. Pedimos, ó Deus, nesse instante, que o Senhor derrame as tuas consolações, Senhor, sobre todos os teus filhos na face da terra que agora precisam de tua graça, especialmente sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém.